Marcos capítulo 9. Versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Versículo 2. E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Versículo 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Versículo 4. E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. Versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Versículo 8. E, subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Versículo 9. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Versículo 11. E interrogaram-no, dizendo: E por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 12. E, respondendo ele, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Versículo 14. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas: Em que é que discutis com eles? Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Versículo 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19. E ele, respondendo-lhes, disse: Vó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: Em quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Versículo 26. E ele, clamando, e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Versículo 28. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? Versículo 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Versículo 30. E, tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse. Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Versículo 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa,
perguntou-lhes: E que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12, e disse-lhes: E se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Versículo 36. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando-o nos seus braços, disse-lhes. Versículo 37. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, disse: E não lhe proibais, porque ninguém é que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 40. Porque quem não é contra nós, é por nós. Versículo 41. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar. Versículo 43. E, se a tua mão te escandalizar, corta-a, ou melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 44. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. E, se o teu pé te escandalizar, corta-o, ou melhor é para te entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, o melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Versículo 50. Bom é o sal, ou mais, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros.